Pessoal, eu vou começar então o webinar. Eu agradeço a presença de todos. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Cláudia. Bom, eu vou passar a palavra, né, antes de a gente começar de fato, para o Hauck. O Hauck é CEO do eComply. Ele vai fazer uma breve introdução em inglês. Eu espero que todos vocês entendam. E depois a gente começa de fato aí o nosso dia de hoje. Hauck, please. Bom dia. Thank you, Jonathan. Welcome, Sergio. It's great to have you here. I'm greeting you from the heat of the German summer in Munich. It's the afternoon here. It's a great pleasure having you. My Portuguese, unfortunately, is very little. This will happen in Portuguese. This is the only English section of the webinar. I'm very much looking forward to hearing what Jonathan and Sergio have to say. Enjoy. Sergio, it's great to have you here. We're doing our best to support Comp9 in your work, and I'm very, very much looking forward to see what your learnings are, what your experiences are, what your predictions are for the future. Have a good webinar. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you, Hauck. Muito obrigado. Bom, pessoal, hoje a gente tem um convidado especial, o Sérgio Wojski, né? O Sérgio, ele já tem mais de 19 anos de experiência em projetos de risco e compliance, tanto no Brasil como no exterior. Ele já trabalhou em diversas instituições financeiras, né, com diversas instituições financeiras também já implementou programas de compliance e LGPD em construtoras, empresas de serviços, indústrias e, né, empresas da área de saúde, que é o tema do webinar de hoje. O Sérgio, ele é ex-diretor do Lloyds Bank, é formado em engenharia de produção pela Escola Politécnica da USP e tem um MBA executivo pelo IBMEC São Paulo, atual INSPER, e também é sócio da Comp9, né, uma empresa que vai além, né, das consultorias de LGPD. E antes de passar a palavra para o Sérgio, e já agradecendo, né, a sua participação, Sérgio, eu queria que você contasse um pouco aí, depois da sua apresentação, né, para complementar aí, eventualmente, algum dado que eu deixei de falar, né, você contar um pouquinho da sua carreira, né, como executivo, essa experiência toda já em GRC, né, governança, risco e compliance, e como surgiu a ideia, né, e a oportunidade de unir as competências com seus sócios atuais, né, que eu tive a oportunidade de conhecê-los e são também pessoas bastante competentes aí, com bastante experiência em compliance, né, em gestão de pessoas, e como surgiu então essa ideia de fundar a Comp9 e atuar aí nessa área de governança, risco e compliance, como vocês vêm atuando. Muito obrigado. A palavra é sua, Sérgio, por favor. Obrigado, Jonathan. Queria agradecer também ao Hauck, acho que falei o nome certo. It's correct, my pronunciation, Hauck. Munich is a very nice place. I've been there, and good beer. Munique é uma cidade linda, né? E tem uma cerveja muito boa lá. Bom, pessoal, só para começar, então, falando aqui para vocês, o assunto compliance, LGPD, é um assunto que acaba esbarrando muito na legislação. Eu não sou advogado, vamos começar por aí. Eu sou engenheiro, na verdade, como o Jonathan falou aí do meu resumo, e eu comecei minha carreira na área de TI, trabalhei muitos anos, e depois eu fui para o sistema financeiro, fiquei muitos anos também na área comercial. Tá? E depois eu virei consultor, meu primeiro cliente foi o banco onde eu trabalhava, que era o Lloyds Bank. E aí eu comecei a fazer projetos para a área de compliance. E fiz muitos projetos, fiz em vários países. E em 2015, aí no auge da Lava Jato, surgiu a ideia então de sair um pouco do mercado financeiro, que é mais restrito, né, em termos de quantidade, e olhar o mercado não financeiro. Então aí me associei a dois colegas, também de bancos internacionais, um veio do Lloyds, um veio do ABN, e fundamos a Comp9, olhando o mercado de compliance em geral. Então, a Lava Jato foi um grande impulsionador e, obviamente, por isso a gente acabou trabalhando muito com construtoras, que foram um segmento bem afetado. Aí, quando chegou do 2018, mais ou menos, estávamos acompanhando o GDPR, que estava sendo implantado na Europa. Um dos meus sócios é estrangeiro, fez já trabalhos de proteção de dados no exterior, e falou, bom, vamos estudar isso daqui, que isso é uma coisa que vai ser bastante importante no Brasil. Surgiu a LGPD, começamos a trabalhar sobre isso, mas lá atrás, em 2018, né, todo mundo achava que estava longe, né? Então, não, vamos deixar isso para depois, não vamos mexer isso com a...
E foi andando, andando, até que chegou no dia 18 de setembro de 2020, quando a lei foi promulgada, e aí todo mundo começou a correr. Então, a gente vê uma movimentação forte no mercado, principalmente que depois de amanhã, domingo, é dia 1º de agosto, né? Quando muita gente acha que é o início da LGPD. Na verdade, não é, ela já entrou, né? Já entrou o ano passado, e mesmo antes da LGPD já tinha alguns impactos aí nessa parte de proteção de dados. Então foi essa minha trajetória aí, fui mudando, né? Eu comecei minha carreira como consultor, né? Então, os 20 anos aí só de consultoria, né? Fora o tempo que eu tive como executivo. Esse trabalho de consultoria no começo era mais um trabalho, projetos para a área de compliance. Trabalhei muito com prevenção à lavagem de dinheiro, principalmente para os bancos, sistemas de filtragem, suitability, então fizemos muito trabalho no mercado financeiro. E aí a gente migrou um pouquinho, a gente continua atuando no mercado financeiro, mas a gente migrou um pouquinho, olhando então esse lado, né, do compliance, o compliance anticorrupção, prevenção à lavagem de dinheiro fora do mercado financeiro, né, tem vários segmentos aí que tem regras bem específicas. Muita gente não conhece, né, mas tem. E aí também surgiu essa oportunidade, a gente começou a correr atrás aí. Hoje, um dos lugares onde a gente tem mais atuado é com a parte da Lei Geral de Proteção de Dados e a parte de prevenção à lavagem de dinheiro em alguns segmentos específicos, principalmente meios de pagamento. Subadquirente, o pessoal que está entrando aí, muita gente entrando nesse mercado de meio de pagamento, banco digital. Então, a gente também tem atuado bastante nessa área. Muito bom, Sérgio. Muita experiência envolvida aí nessa área. E além, né, de trabalhar em outros setores aí de governança e compliance, como é que você vem enxergando hoje a conscientização, né, e atuação das organizações em relação à proteção de dados? O pessoal está se conscientizando, ainda estão atrasados, o brasileiro deixou para a última hora para entender o que é LGPD. O que você vem observando aí? Olha, você sabe que uma das primeiras perguntas que o pessoal faz para mim é aquela história aqui do Brasil, né? Essa é a lei que pega ou não pega, né? Então tem esse ponto. Bom, eu vou dar minha opinião aqui, como é que eu tenho visto. Eu acho que, primeiro, muitas empresas não estão preparadas, eu diria talvez a maioria não esteja preparada, e eu acho que é uma lei que pega, né? Não só já pegou, eu acho, né? O que acontece? Eu acho que tem uma semelhança com o Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor, quando começou também, foi aquele estardalhaço, isso faz mais de 30 anos, e muita gente ficou no questionando, vai ter, não vai ter, é só colocar uma data de validade no produto. Bom, passaram 30 anos, hoje todo mundo sabe, o PROCON funciona, todo mundo sabe que eu tenho meu direito, eu sei que se eu comprar online eu tenho 7 dias para devolver, eu sei que o cara é obrigado a ter na mesa lá o código do consumidor, eu posso consultar na loja, ela tem que ter um exemplar, e aí vai, né? Então, mesmo as pessoas até com menos instrução, elas entendem que elas têm direitos. Eu acho que vai acontecer exatamente a mesma coisa com a LGPD e não vai demorar tanto tempo, não vai demorar os 30 anos, tá? Porque realmente as empresas, elas têm muita informação sobre a gente, as empresas, instituições em geral. E cada vez mais as pessoas ficam assustadas com isso, né? Você recebe ligações, recebe mensagens, e a pessoa que está conversando com você tem uma quantidade de informação enorme, que você começa a questionar, né? Onde que você conseguiu isso? De onde veio essa informação? Então, eu acho que diferente de outras legislações, tem o aspecto da pessoa física que está aí impactada e ela começar a questionar, né? E cobrar. Chegar e ligar para... quando você receber uma ligação, você questionar, como você tem meu dado? Como você chegou? E se a pessoa não conseguir te explicar, falar, então, o que você está fazendo é legal, eu não quero nem ouvir a sua oferta. É o que eu faço normalmente, né? Normalmente a explicação é, não, porque eu trabalhava em outra empresa, então eu saí, mas sabe como é que é? A gente leva o dado junto. Falar, então tá errado, você não podia ter feito isso, né? Então, assim, eu vejo nesse aspecto, fora isso, essa data fictícia de 1º de agosto, que todo mundo ficou com essa data na cabeça, na verdade, é só um detalhe muito simples, porque é a parte administrativa da lei, é a ANPD,
com essa perspectiva de fazer as multas, né? Mas, desde a da lei promulgada, o PROCON e o próprio Ministério Público já estavam aí entrando contra as empresas. Aliás, antes da LGPD, o Ministério Público já estava. Nós tivemos um caso lá de empresa de sapato que tinha o e-commerce que vazou, pagou multa. Teve um banco lá em Minas que vazou, pagou multa. Isso não tinha LGPD. E o Ministério Público estava em cima. Eles faziam isso baseados no Código de Defesa do Consumidor, para vocês terem uma ideia. Então, é por isso que eu acho que é vamos chamar assim, uma continuação aí do Código de Defesa do Consumidor, essa parte de proteção de dados. Acho que vai pegar e acho que vai mudar. Agora, tem o outro lado, né? Também não é aquele negócio de fim de mundo, né? Tão complicado quanto temos que fazer sistemas monstruosos, temos que amarrar a empresa toda. Tem que analisar o risco, né? Você tem que olhar o risco da sua operação e entender o que está acontecendo, que tipo de dado você tem e tentar fazer as coisas à medida, né? Não adianta você trazer ciência espacial para uma empresa muito pequena, ela não vai conseguir nem ter dinheiro para fazer. Então, né? Vamos fazer o básico bem feito, né? Eu acho que essa é o que a gente tem falado muito aí nos últimos meses. Não, perfeito. E tem a questão, a LGPD ela entrou em vigor em pedaços, né? Quando ela entrou em vigor, uma parte em 2018, daí outra em 2020, que foi ano passado, e realmente a aplicação aí das penalidades pela autoridade nacional começa agora, no dia 1º de agosto. Mas a lei já está em vigor, né? E a gente tem aí diversas pessoas que estão tomando consciência só agora, realmente. Sobre a área de saúde, né, que é o tema do nosso evento de hoje, né? Como é que você enxerga? As grandes organizações certamente já estão aí buscando adequações de hospitais, laboratórios, né, grupos aí econômicos que trabalham na área de saúde. Mas, de maneira geral, né, os profissionais da área de saúde, né, aquele autônomo ou profissional liberal, ou que se junta ali com outros profissionais para criar uma clínica. Como é que está esse mercado aí, o middle market, o mercado de autônomos? Você enxerga que eles estão conscientes? Porque tem a gravidade dos dados sensíveis na área de saúde, né? Acho que esse é o grande ponto. Bom, o termo, isso é uma coisa engraçada. Bom, você também trabalha na área, né, Jonathan? Então, a gente fala com muita gente. Eu falo com muita gente o tempo todo. Então, primeiro, já existe um desvirtuamento aí do uso do termo. A gente sempre falou em sensível, dado sensível, talvez até por tradução do inglês, e, na verdade, quando você fala muitas vezes dado sensível, é dado sigiloso, né? E aí a lei veio usar esse termo também. Então, muita gente que eu converso, não, isso é um dado sensível. Salário é dado sensível. Não, salário não é dado sensível, né? Não, como que não é? Não, não é. Salário é dado pessoal, né? Então, a turma tem um pouco de confusão com relação a isso. Primeira coisa. Segundo, o que eu tenho visto assim, hospitais, clínicas grandes, sim, e até porque normalmente eles têm suporte jurídico, alguém deve ter alertado lá os seus sócios, os proprietários, pessoal, cuidado, hein? Nós estamos mexendo aqui, para quem leu lá a legislação, viu que o dado sensível é mais restrito para ser usado e você tem que cuidar melhor dele. A NPD ela fez um formulário não é ainda o formato definitivo, mas eles fizeram um temporário para notificação de vazamento, né? Está lá no site e tal. E ele fala assim, olha, quando existe um problema substancial, eu não lembro exatamente o termo que ele usa, você tem que reportar. Risco relevante, né? Risco relevante. Risco ou dano relevante. E aí ele tenta explicar um pouquinho mais. Então, mas ele também não dá um detalhão, né? Então, mas ele fala, olha, então você tem que dar uma analisada. E uma das coisas que ele cita lá foi o seguinte, dado sensível. Então, nos critérios, você tem que aumentar a importância se você vai reportar ou não, se você tem um problema com dado sensível. Isso, obviamente, deve ter alertado aí a turma, sócios, proprietários, diretores dos grandes hospitais, das grandes clínicas. Então, assim, os que eu tenho conversado e os sites que eu tenho consultado, eu vejo assim que tem uma preocupação. No middle, eu acho que tem um pouco de desconhecimento em alguns casos. A gente já falou com alguns até que você acha que são... Você passa na frente, olha, o cara tem um prédio bonito, ele tem um hospital próprio e tal, e não tem nada, não fez nada ainda. Mas tem, às vezes, até uma clínica um pouquinho menor que você chega lá, não, já estamos adaptados, já pegamos advogado,
fizemos, já chamamos alguém de TI para ajudar, tal, e fiz isso. Agora, o que eu tenho visto é assim, o médico mesmo, ou o profissional de saúde, aquele que tem o seu consultório, às vezes são 2 ou 3 profissionais, uma recepcionista, tal. Isso é assim, em geral, está totalmente desenquadrado, né? Totalmente. A gente fez alguns trabalhos em associações de classe, então a gente acabou tendo acesso a alguns profissionais, e você conversando com eles, você vê que as coisas estão muito, às vezes, rudimentares, né? Então, o cara foi lá, ele comprou um sistema, um computador, não sei quando. Aí você conversa, mas o sisteminha está funcionando lá, mas você está usando o quê? Estou usando o 2007. Mas 2007 não tem mais suporte, né? Mas está funcionando, tal. Então, esse tipo de coisa que a gente tem visto assim, 2007 não, Windows 7, desculpa. O cara fala, estou usando o Windows 7, né? Foto, né? A turma usando foto, tira foto para fazer trabalho, para fazer esse tipo de... Principalmente quando tem alguma coisa do rosto, né? Que você acaba identificando a pessoa. Então, assim, você vê uma falta de... Assim, sempre trabalhei assim, sempre funcionou assim, meu sistema está funcionando, o jeito de trabalhar está funcionando, e existe um pouco dessa inércia do cara ter que se adaptar. Então, eu não sei exatamente como eles vão conseguir resolver esse ponto, porque um médico desse numa clínica, ele tem um sócio para dividir o custo, tem uma secretária que ele divide. Para esse cara contratar um consultor, para ele contratar um advogado ou um técnico de TI para ajudá-lo, ele não vai ter, né, condições de fazer isso daí, ou tempo para fazer. Então, assim, eu não sei exatamente como é que eles vão se situar, vão se regulamentar. Mas isso não é só no caso da área médica, né? Esse caso do profissional que é uma empresa pequena, você vê isso em outros casos. Você vê, por exemplo, corretor de seguro, tem que fazer contabilidade, tem contabilidades pequenininhas. Você tem corretores imobiliários que são pequenininhos. Então, assim, esse varejão aí, que eu não sei exatamente como é que o pessoal vai conseguir se adaptar, tá? Mas especificamente na área da saúde, o que a gente tem visto, as grandes organizações, elas estão não só em LGPD, mas em compliance em geral, né? O pessoal tem uma atuação muito forte. Alguns até lançaram curso, fizeram pós-graduação aí, né? Essas grandes entidades, tem bastante coisa aí. Até porque eles fazem uma coisa muito direcionada aí para a área médica. Não sei como é O, que você tem visto aí, o Jonathan, nessa parte aí essa da parte saúde. do mercado, na saúde eu não tenho nenhum trabalho efetivo meu, né? Mas o que eu vejo para os pequenos, né? Tem startups, eu conversei com algumas startups da área médica. Então, quer dizer, eles são pequenos, mas eles processam muitos dados e utilizam esses dados, né? Alguns sensíveis, para gerar mais dados, mais insights, né? E tem outras finalidades do uso dos dados. Então, Então, eu vou te contar umas histórias aí de startup que são coisas engraçadas. A gente tem atuado com startup, né? A startup, ela, assim, ela tem um ciclo, né? Uma curva lá que eles falam lá, né? Então, ela, quando ela é pequenininha, tá? Ele está querendo ganhar um pouco de músculo, porque ele só está com o anjo lá investindo, ele quer ganhar músculo para trazer fundo, né? Trazer recursos mais expressivos. Então, você vai falar com ele nesse momento e ele fala assim, putz, agora eu não posso investir, porque o meu foco do meu investimento é fazer crescer, é pivotar, tal da pivotar. Preciso pivotar aqui para aumentar o volume. Quando eu aumento o volume, eu consigo trazer investidor. Nessa hora que ele começa a crescer o volume, ele vai buscar o investidor fala assim, você está adaptado a LGPD? Ele fala, não estou, tem que estar, senão eu não vou pôr dinheiro. Aí o cara investe, tá? Ou então ele está naquele momento que já aconteceu com a gente, que é assim, a gente conversou um tempão com a startup, conversou um tempão, não sei, vamos deixar, vamos mais para frente, vai para frente, vai empurrando, né? Aí chegou a conta da vida dele, uma empresa grande, era a conta da vida dele. A empresa grande falou assim, se você não estiver adaptado ao LGPD, eu não fecho negócio. Na hora o cara veio correndo, não, vamos fazer, agora vamos fazer, né? Então a gente tem pego as startups nesse momento, tá? É aquele momento em que eles estão indo para grandes clientes ou indo para o investidor. É nessa hora que ele fala, agora eu vou investir. Quando ele está muito no comecinho, ele fala, olha, eu vou correr o risco porque eu preciso crescer a empresa primeiro. E a gente não tem cash flow aí para te pagar ou chamar algum tipo de consultoria. É mais ou menos essa maneira que a gente tem visto aí a turma das startups.
eu tenho uma simpatia grande pelos empreendedores, né, de qualquer área, e tento ajudá-los aí, orientando, né, e fazendo alguns trabalhos até pro bono aí, né, alguns trabalhos só de Ah, orientação. a gente tem feito também. Então Temos é feito também. importante, né, porque faz parte da conscientização, mas É. realmente tem startups que tratam muitos dados, processam muitos dados e precisam ter esse cuidado. E óbvio, né, o momento é realmente, ou está fechando um contrato, né, grande com um cliente, ou está buscando aí investidor, e aí eles exigem essa conformidade. Voltando só ao tópico que a gente falou antes, né, aproveitando aqui que o Oswaldo fez um comentário aí, parabenizou você pela avaliação, né, comparando a LGPD com o Código de Defesa do Consumidor, só para ressaltar que a LGPD ela não está sozinha no ordenamento jurídico, ela interage com outras leis, né? Quando você vai falar de vício de consentimento, por exemplo, você vai usar o Código Civil, tem muita coisa do Código de Defesa do Consumidor que, inclusive, a LGPD vem reforçar. Então, o papel da LPD, né, ela tem esse papel de orquestrar isso, ela vem firmando convênios com outras entidades justamente para poder fazer esse trabalho, né, em conjunto com outras entidades. E a questão dos pequenos, né, a questão, sejam médicos, contabilistas, sejam empresas mesmo, a gente depende da regulamentação da NPD sobre os pequenos, porque existe a previsão na lei, né, que vão ter procedimentos diferenciados para as startups, empresas de inovação e para os empresários menores, né, eu acredito que os médicos aí, profissionais autônomos se enquadrem nisso também, né, só que a gente precisa entender que tipo de procedimento, que tipo de exigência que para todo mundo não vai ser exigida dos menores, entendeu? Porque, por exemplo, medidas técnicas, né, de segurança da informação, é exigência natural, porque todo mundo precisa proteger os dados, né? O que a lei ela exige é um zelo, né, uma responsabilidade com esses dados. Então, tem coisas que nós dependemos realmente ainda da NPD regulamentar, mas eu já oriento para ter cuidado nas questões de segurança da informação e nas questões de transparência. Eu acho que isso é muito bom, né? E aí eu entro nesse outro ponto que eu queria falar com você, Sérgio, das medidas técnicas e administrativas na área médica, né? Eu vi que você trabalhou em associações, né, da área médica e criando manuais, criando aí questões mais de organização e de conscientização. Conta um pouquinho mais dessa parte aí da maturidade, né, dessas organizações de profissionais. Então, aí o que acontece, eu, voltando, né, que a gente tem falado um pouquinho, né, de fazer as coisas básicas, fazer as coisas básicas bem feitas, né? Então, a gente tem visto, às vezes, alguma preocupação quando o cara vai começar a fazer o trabalho de LPD, dá um foco muito grande do lado tecnologia. Nossa, você está entrando um latido aí, por acaso, ou não? Estou tentando ver se o Natural, pessoal... normal. Todo mundo no home É, office é natural que eu tenho cachorro aqui também, às vezes ele late, mas fica tranquilo. O pessoal entende também, não tem problema. estou mandando uma mensagem aqui para ver se para de latir o cachorro. O cachorro recebe o WhatsApp, maravilha, esse cachorro é Esse aqui recebe, esse é bem ensinadinho, esse cachorro. Eu estou mandando o WhatsApp para ele. Bom, então, estava falando do básico bem feito, né? O que acontece? Então, eu vejo, às vezes, uma preocupação, uma abordagem, até pelo fato de eu ter meu perfil no LinkedIn, falar muito de LGPD, empresas me abordando, então, aqui tem um software para isso, software para aquilo, precisa de ter um software, né? Então, será que precisa ter um software, né? Mais uma vez, vamos analisar risco, né? E vamos ver coisas básicas. Então, até comentei um outro dia aí, falei assim, muita gente me procura falando do tal do DLP, né? Data Loss Prevention. Tem que ter o software, porque você tem que saber o que as pessoas... Gente, precisa resolver coisas básicas primeiro. Eu tenho já a empresa que eu fui visitar, tem 20 usuários, e eles têm o mesmo user ID e a mesma senha. O software DLP não vai te resolver nada, porque você não vai saber qual dos 20 que está fazendo a coisa errada. Tá? Quem que está roubando? Todo mundo tem o mesmo usuário. Então, assim, tem coisa... A gente vê isso em todo lugar, não só na área médica, né, mas também na área médica. A grande coisa que a gente bate muito também como uma coisa básica, né, na área médica, é o uso do WhatsApp pessoal. Tá? O WhatsApp a gente acha uma ferramenta fantástica, ela é muito boa, te dá muita agilidade, mas não dá para você ficar usando isso daí para fazer o negócio da empresa.
ou a empresa depender do funcionário. Fala, só que você tem seu celular mesmo, você usa. Então, ele tem o dado, o nome da pessoa, ele tem um telefone de contato, ele tem as conversas que foram trocadas e muitas vezes ele tem os arquivos que foram trocados. Né? Gente passando resultado de exame, laudo de exame, tudo por WhatsApp. E falei, pessoal, não dá para você fazer isso daí. Isso é realmente extremamente perigoso. O seu funcionário vai embora, é um vazamento automático, porque ele leva o celular dele e lá está toda a informação. Tá? Então, assim, você tem que separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Isso demanda, normalmente, investimento. Então, o cara fala, pô, mas vou ter que comprar. Vai ter que comprar. Vai ter que comprar o celular separado, vai ter que ter uma linha separada, ou vou ter que ter algum software que faça esse serviço. Mas não dá para você ficar misturando. A outra coisa que a gente tem insistido muito na área médica é a finalidade. Tá? As pessoas têm que deixar claro a finalidade da coleta do dado. E na área de dado sensível, ou na área da saúde, ainda mais. Porque quando a gente vai conversando com eles, com os médicos, a finalidade, quando você pergunta, não, eu coleto o dado porque eu vou fazer o prontuário dele, vou fazer o registro, depois eu preciso dessa informação para eu conseguir dar o andamento. Não vou guardar tudo de cabeça, entendeu? Anota. Tá bom. Tá. Mas aí você começa a conversar com o cara, né? Mas é só para isso que você usa o dado? Não. Às vezes eu tenho uma dúvida e eu vou pedir uma segunda opinião. Então, você já está compartilhando o dado com o terceiro. Né? Mas não pode fazer isso? Se o seu paciente souber, pode. Mas ele tem que saber, né? E ele tem que concordar com isso, né? Então, essas coisas, mas eu sempre fiz isso, né? É uma coisa normal. Você tem uma dúvida, às vezes tem um colega seu que tem uma experiência um pouco mais específica, então você passa tudo para ele. Tudo bem. Não é proibido fazer, né? A lei não é de proibição, é de proteção. Só que você tem que seguir umas regrinhas, né? Senão realmente fica aquela bagunça que a gente já teve no passado. O cara pega o dado e usa para qualquer coisa. Então, eu acho que assim, na área médica, eu tenho batido muito com o pessoal, assim, finalidade. Você tem que deixar claro para que você está usando esse dado. Tá? A pessoa do outro lado, ela tem que entender. Não importa o nível, ela tem que entender, você tem que usar uma terminologia adequada, que você vai falar, olha, eu estou usando esse dado só para fazer o seu atendimento. Não, eu estou usando o seu dado porque eu estou fazendo uma pesquisa e eu vou ter que passar esse dado para alguém. Eu estou usando o seu dado porque eu vou fazer um teste nesse produto que eu tenho aqui. Eu tenho um equipamento que eu vou testar, eu estou testando, eu preciso ter uma informação. Então, a pessoa tem que saber isso. E isso é pouco divulgado. A outra coisa que me preocupa na área médica são esses prontuários eletrônicos e esses sistemas de agendamento. Tá? Que eu não conheço a fundo, mas conversando com o médico, ele me explicou que esse é um médico mais esclarecido e ele analisou. Então, ele tinha um sistema em que ele colocava o nome dele. Mas ele descobriu, lendo, né, aí ninguém lê, mas ele leu lá a política de privacidade, os termos de uso, que o cara falou o seguinte, olha, o paciente não é do médico, é da plataforma. Então, você passa a plataforma para o seu paciente, fala, já agenda por aí, já faz o seu cadastro. Na hora que ele faz o seu cadastro, a plataforma diz, não, o dado é meu. E eu que estou coletando. Ele é meu cliente, não é cliente do médico. Então, nesse momento, você está fazendo uma consulta de dermatologista e ele poderia passar seu dado para uma farmácia de manipulação, por exemplo. E o cara estaria te ligando lá. É porque você não entendeu. Então, essas coisas a gente tem conversado. A finalidade não ficou clara ali, na hora que o cara foi usar aquele negócio. Eu já recebi esse tipo de coisa. Marquei a consulta por telefone, em seguida veio pelo WhatsApp ver um link. Clica aqui, já preenche tudo aqui, vai ajudar o médico. Falei, deixa eu dar uma lida para ver o que está escrito nessa política aqui. E aí o cara falava que confirmou que ele realmente compartilhava o dado. Falei, não vou preencher. Tá? Então tem um pouco de conscientização das pessoas também. Isso vai demorar um pouquinho. Eu acho que demora um pouquinho mais. Mas essas coisas que eu tenho trabalhado bastante aí quando eu falo com o pessoal da área médica. Legal, Sérgio. Tem uma pergunta da Maria Flávia Ferrara, que na área de saúde, existem ações exclusivas voltadas para a área médica, né? Nesse caso, a profissão dos profissionais de saúde pode ser considerada dado sensível? Você quer responder? Porque eu tenho... A lei, ela traz, né, a definição... a lei traz a definição do que é dado sensível, né? Dados biométricos, genéticos, de orientação sexual e tudo mais. Então, acho que a profissão não se enquadraria como dado sensível. O que você enxerga, Sérgio?
Eu também acho que não. Acho que a profissão ela seria um dado pessoal mesmo. Mas eu não entendi por que que ela consideraria, não sei se ela pode repassar a pergunta, por que que ela consideraria isso como um dado sensível, né? Quer dizer, a ideia do dado sensível, vamos pensar, né? Eu sempre tento entender um pouquinho o porquê das coisas, né? Então, assim, por que que foi feito isso? Então, ele agrupou nesse conjunto, são tipos de informação aonde você possa ter alguma consequência negativa, mais negativa do que o dado normal, né? E, normalmente, como seria essa consequência negativa? Poderia ser uma Discriminação, retaliação, né? Isso. discriminação, chantagem, né? Você pode sofrer algum tipo de bullying aí porque aquele dado foi vazado. Tá? Então, o fato de você falar que é um profissional de saúde, teoricamente não deveria acontecer isso. Tá? Vou dar um outro exemplo, às vezes que parece simples, né? Por exemplo, peso e altura. Peso e altura, teoricamente, poderia ser considerado o dado pessoal, porque são informações da pessoa. Mas se você pegar o peso e altura e fizer o cálculo do IMC, você vai descobrir que a pessoa tem uma obesidade grau 3, que não se usa mais o termo obesidade mórbida. Tá? E a obesidade grau 3 é um dado de saúde importante, porque o cara que está com obesidade grau 3, a seguradora não aceita, então se vaza essa informação, a seguradora pode falar, não aceito o seu, não precisa nem, só pelo nome ele fala, não aceito o seu seguro, tá? Porque eu já sei que você tem o IMC 40 e não sei quanto. Tá? Então, esse é o ponto, né? Às vezes você pega um dado que parece, num certo momento, que ele é um dado pessoal, mas quando ele é trabalhado mais um pouquinho, ele fez algum tratamento que você faz, você começa a descobrir coisas aí. O IMC, quando é muito baixo, também tem seguradora que não aceita, que acha que tem anorexia ou bulimia, alguma coisa assim, porque a pessoa é magra demais, tá? Então, não sei se a gente respondeu o questionamento dela, mas assim, o fato da profissão em si, em alguns casos, pode ser, por exemplo, se você considerar na profissão que um pastor é uma profissão, aí já poderia ser considerado dado sensível nesse caso, porque ele tem uma clara definição de religião, que é um dos critérios utilizados para dado sensível. Maria, fique à vontade para retomar a pergunta, né? Acho que foi bem claro, sim, a explicação, foi bem clara a explicação. Mas se tiver mais Ela alguma pergunta, deu obrigada. ela deu uma obrigada aqui, legal. Se vocês tiverem mais dúvidas, pessoal, vamos interagindo aí. O Sérgio vai ajudar a gente a responder as perguntas. O Ele Oswaldo, falou da telemedicina aqui, o Oswaldo, né? eu acho que é um ponto interessante, né, para a gente abordar aqui, porque é algo que com a pandemia se popularizou, né, as resistências que existiam deixaram de existir e o pessoal vem investindo, tem até startups aí atuando bastante nessa área. Então ele colocou aqui, ó, no caso da telemedicina, que já é utilizado por alguns operadores, a coleta do dado profissional pode servir para traçar doenças que mais atingem uma determinada profissão e aumentar os valores de alguns procedimentos médicos. Entendi. Tá. Às vezes, não só a profissão, você precisaria talvez ter um pouco da situação, né? É o Você pode contexto, ter, né? o contexto, porque eu posso ter, assim como existe telemedicina, existe tele e outras coisas. Então, eu posso ser um operador de forno, que eu estou operando a 2.000 quilômetros de distância do forno. E você trabalhar muito perto de um forno te traz, né, algumas consequências também em termos de saúde. Então, a gente precisa entender, é isso que o Jonathan falou, do contexto, né? Por isso que eu falo da tal da avaliação de risco, né? Então, você tem que entender a situação no começo, né? Como você está operando, de maneira que você está fazendo. E essa parte de captura de dado, até uma coisa que eu li há um tempo atrás, que você pegar um buscador como o Google, né? Pelo tipo de site que você está procurando, pelo tipo de notícia que você está interessado, e mais a movimentação que o seu mouse faz na tela, daria para descobrir se você tem algum distúrbio até de movimento, alguma coisa assim. Então, veja que até poderia ser considerado também dado sensível. Acho que está entrando mais coisa aqui no chat e no Q&A. A Mônica, tem uma no Q&A também, depois a gente passa, mas a Mônica, ela tem uma dúvida aí como empresária, né? Então, ela presta serviço para clínicas médicas e ela pergunta se o fato de ela armazenar o contrato social da clínica, onde há a qualificação dos sócios e tudo mais, ela pode considerar que ela trata dados pessoais, apesar dos meus clientes serem apenas PJ.
Então, Mônica, eu vou dar um teaser, depois o Sérgio complementa. Se você tem funcionários, né? Se você você já trata dados pessoais, né? Então, e aí você vai ter o primeiro desafio, que é identificar quando a tua empresa é controladora e quando a sua empresa é operadora. No exemplo que você deu, que você presta serviços, né? Você é uma fornecedora de serviços, você pode ser considerado uma operadora nesse caso, e mesmo assim você trata dados pessoais, né? Então, acho que a lei ela é transversal, ela atinge todos os segmentos. Então, até aquelas empresas que atuam no B2B, né, business to business, que atendem outras empresas, acabam também tratando dados pessoais. Sérgio, por favor. Ela tem razão, tá? Mais uma vez, vamos fazer a análise, né, do risco. Se você começar a olhar, hoje em dia, os advogados já têm recomendado que você não coloque mais seu endereço residencial em contrato social ou qualquer outro tipo de documento, na sua que é chamada qualificação, num contrato, alguma coisa assim. Então, você já começa a usar o seu endereço comercial. Então, você vai ter lá o nome da pessoa, tá? Muitos contratos já não tem mais o nome, fala assim, representado de acordo com o seu contrato social, já também para evitar colocar o nome. Muitas empresas já não assinam mais fisicamente, para você não ter assinatura, também pelo trabalho, né? Então, você tem um software aí, desses que existem no mercado, que faz uma assinatura eletrônica ou usando certificado digital. Então, você não vê mais fisicamente a assinatura. Então, começa a restringir essa informação. Mas é dado, sem dúvida. Agora, vamos fazer uma análise de risco, né? Qual é o risco que está acontecendo? Se você escrever no Google o seu nome, provavelmente vai aparecer o seu CPF em algum lugar. Tá? Então, nome, CPF, não é, tem que guardar o CPF bem. Não, tem que guardar. Você tendo o dado na mão, você tem que cuidar bem dele. Mas, muito provavelmente, esse é o dado já conhecido. Tá? Então, quando você faz essa avaliação inicial, você começa a ver tudo isso daí. Como o Jonathan falou, o dado do seu funcionário provavelmente te daria muito mais problema se fosse vazado, porque aí você tem um monte de informação do funcionário, você tem de dependente, você tem o ASO, se ele é apto ou inapto, tem um monte de informação. O e-social pede raça, o e-social pede outras coisas, se a pessoa tem alguma deficiência física, você tem que estar com toda essa informação. Então, aí eu vejo mais risco do que simplesmente você ter um nome e o CPF que está no contrato de prestação de serviço. Mas, sem dúvida, você tem que cuidar dos dois dados. Perfeito, Sérgio. O Maurício tem uma pergunta, ele colocou no Q&A aqui. Qual o maior ponto de resistência ao compliance por parte dos profissionais da área de saúde? Clínicas, consultórios, etc. Ponto de resistência? Olha, Para buscar adequação. às vezes o que eu sinto, né, do compliance em geral e até da LGPD, é a noção do risco, né? Então, muitas vezes você conversa, ele fala, não, mas assim, ele tem a falsa impressão de que, não, mas são poucas pessoas que mexem com o dado aqui dentro. Eu estou fazendo as coisas, eu chamei lá o rapaz, o menino do TI, ele fechou as coisas aqui, não sei o quê. Então, veja, eu posso estar com o meu TI em dia, eu posso estar com meus contratos em dia, eu posso estar com tudo em dia, tudo funcionando em dia. Beleza. Se alguém não conseguir entrar em contato com a minha empresa para exercer o direito dele, questionar sobre o dado, qual é o tratamento que eu faço, pedir eliminação, eu não tenho esse canal. Eu não estou cumprindo a LGPD. Eu fiz toda a minha lição de casa, eu só não criei o canal de comunicação. Pronto, eu não estou cumprindo a LGPD. Então, assim, e você vai explicar isso para a pessoa, o cara não tem essa noção de risco. Mas qualquer problema ele liga lá no saque, né? Já tem o telefone no site. Mas não é para isso. Você tem que ter um canal explícito para isso. Tem que ter o nome da pessoa que vai atender, isso é tudo regulamentação. Então, assim, o que eu vejo é a noção do risco. A pessoa não tem essa noção. Ela acha que é um dinheiro gasto à toa. Vou gastar dinheiro e eu não estou melhorando o meu faturamento ou estou diminuindo o meu custo. Né? Então, e é claro, a pandemia também pega, né? Todo mundo teve impactos aí de receita. Né? Então, ainda mais assim, os empresários vão ficar reticentes para fazer um tipo de investimento desse. Sem dúvida. O Oswaldo quer saber se, na sua opinião, será indispensável para todas as empresas, né, ter um carregado, um DPO aí, principalmente aqueles que oferecem um serviço de forma virtual. O que você acha? Você acha que... Porque a lei, ela traz aí a possibilidade de dispensa, né, do encarregado para determinadas empresas, que a gente depende, inclusive, de regulamentação pela NPD. Isso. Mas Está na agenda, né?
Isso, está na Já agenda está na regulatória. agenda. Né? Eles têm uma Mas agenda publicada, eles vão fazer essa regulamentação. Mas para um Vamos pensar. profissional, alguém especializado, alguém que conheça um pouco mais o tema dentro das organizações, mesmo sendo pequenas, é importante, né? Eu concordo com essa É questão. importante, mas eu vou pegar um caso bem simples que aconteceu com a gente, que não é da área médica, tá? Mas só para ilustrar. É uma empresa que tem 2 sócias e 2 funcionários. Elas fazem um trabalho de regulamentação documental, tá? Certidões em geral. Trabalham para grandes empresas. E eles exigem que elas comprovem que elas estão adaptadas à LGPD e elas têm que nomear um DPO. Como é que você vai fazer um negócio desse? A empresa é super enxuta, né? Então, não tem tanto assim, conhecimento técnico, mas conhece bem os processos. Eles vão contratar um DPO externo? Provavelmente não. Difícil, Tá? né? É. E como é que vão contratar um interno? Então, o que eu falei para ela, assim, ou as 2 sócias, uma das 2, vai dizer que é o DPO, porque assim, no final do dia, são elas que conhecem a operação e são elas que são as responsáveis pelo tratamento dos dados. Podem não ter o Perfeito. conhecimento técnico, mas elas que são as donas da empresa. Então eu falei, sabe, o cara está te exigindo isso, fala que você é DPO, entendeu? Depois você vai fazer treinamento, vai procurar se especializar, mas não faz sentido uma empresa desse tamanho, que é microempresa, né, simples, nacional, bonitinho, ter que ter um custo recorrente desse. Né? Então, eu acho que vai vir uma regulamentação. Agora, eu acho que é uma questão de conscientização. Com DPO, sem DPO, com obrigação legal, sem obrigação legal, é assim. Você é empresário, você tem a sua empresa, você tem que tomar cuidado com as coisas, você tem riscos. E o risco de imagem é enorme. Então, vazamento de dado pode impactar a sua empresa? Sem dúvida nenhuma. Saiu o seu nome numa mídia, ou você tiver que publicar, porque a NPD te obrigou a publicar que você recebeu uma sanção, nem que seja de advertência, se o seu cliente ficar sabendo disso, ele vai fugir de você. Então, faz ao contrário. Usa isso como uma coisa a seu favor. Fala assim, vem comigo que eu cuido bem do seu dado. Né? E usa Perfeito. a LGPD como marketing. Né? Os empresários eles precisam entender um pouquinho de contabilidade, né? Um pouco de gestão, um pouco de leis trabalhistas, quer dizer, é mais uma lei aí que eles precisam conhecer. E acho que essa abordagem realmente de uma das sócias assumir esse papel faz todo sentido, não tem... Quando uma estrutura muito pequena, não faz sentido. Né? Exatamente. Então, agora, vai vir a regulamentação, vai ter um corte, a gente não sabe ainda, já li vários artigos sobre o assunto, se vai ser por faturamento, se vai ser por tamanho de quantidade de funcionários, se vai ser por quantidade de dados pessoais que você trabalha, né? Porque, como o Jonathan falou, às vezes você tem uma fintech ou uma health tech aí, e o cara tem 5 pessoas, 7, mas tem milhões de dados. E então, vai cortar por número de funcionários? Abaixo de 50 funcionários não precisa, mas o cara tem 5, 7, mas ele tem um mundo de dados ali. Então, eu não sei exatamente qual vai ser o critério. Mas aí vai um pouco do bom senso, né? Talvez essa health tech devia pensar, falou, olha, talvez vale até a pena eu falar que tenho, até para eu conseguir ganhar mais clientes, né? Falou, olha, tenho, está aqui, eu estou Um dos fazendo estruturado. fundadores, É, teria que assumir esse papel, um né? dos fundadores assumiu, ou eventualmente até, dependendo do caso, talvez valha o investimento. Né? Sérgio, vocês criaram uma metodologia própria, né, na Comp9, e inclusive o eComply, né, que a Comp9, eu esqueci de dizer aí no início, a Comp9 é uma das clientes aí da eComply no Brasil, e vocês utilizam o software aí para ajudar na metodologia de vocês. E também vocês É, trabalham com outros parceiros, né, vocês têm parcerias interessantes aí. A minha pergunta é se você pode compartilhar um pouco aí dessa experiência, de como isso funciona na prática, obviamente sem revelar os segredos de negócio aí da Comp9. então, o que aconteceu, né? Nós, primeiro, como não tinha legislação brasileira, a gente ficou estudando lá o GDPR, né? E eu tenho um sócio que é estrangeiro, ele já tinha feito trabalho de proteção de dados no exterior, outros países tinham leis mais antigas que a nossa, né? Pegar a nossa experiência também, que a nosso método de trabalho também, quando é outros assuntos de compliance, é sempre parecido, né? A gente sempre trabalha com uma avaliação de risco inicial, e a gente começou a desenhar, né? Como é que a gente gostaria de trabalhar. Estruturamos,
e a gente começou a operar, mas era um trabalho totalmente manual. E em algum momento, depois que começou a crescer muito o volume aí de trabalho, a gente começou a procurar uma solução que nos ajudasse. E o que nos deixou muito contente, né? Porque você sempre fica naquela dúvida, né? Será que a nossa metodologia é muito detalhada ou ela é muito alto nível? E a gente perdeu alguns contratos porque o cliente falava que achava que a gente estava fazendo um nível muito alto. Ele queria desenho de fluxo, queria chamar quase que um analista lá do antigo OIM, lá, Organização IMET. O cara que sentasse e desenhasse o fluxo dele detalhadamente, campo a campo, tela a tela, para ele fazer a análise da LGPD. A gente falava, não faz sentido fazer isso daí, né? Nós fazemos uma análise em um nível mais alto, né? Bom, aí que a gente conheceu a turma do eComply, foram feitas demonstrações, depois a gente pôde fazer um teste, e uma coisa que nos deixou muito contente foi que existe uma aderência muito grande da maneira como a gente estava trabalhando e da maneira como a ferramenta funciona. E então isso deu uma tranquilidade também quando a gente vai conversar com os clientes e fala assim, olha, se alguém desenvolver uma ferramenta dessa que é usada por consultores lá para atender a GDPR, quer dizer que nós estamos mais ou menos alinhados com a cabeça de vários consultores. Então, não é uma coisa que eu estou sozinho aqui nesse mar, todo mundo tem achado que é para fazer fluxo mesmo, fluxograma, e eu estou achando que não é para fazer. Estou vendo que muita gente não está fazendo também. Tá? Então, isso deu uma tranquilidade muito grande. E com o fato de ter dado essa aderência, rapidamente a gente achou que era uma ferramenta que nos ajudaria muito, até para a gente poder crescer e ganhar produtividade, né? Do que ficar fazendo tudo em um Excel, PowerPoint, Word, esse tipo de coisa. Então, foi aí que a gente começou a utilizar a ferramenta e hoje, uma coisa que a gente já discutiu lá com a turma do Comply, a gente até, em alguns momentos, a gente usa isso no processo de venda também. Tá? Então, porque o cara fala, mas como é que você vai fazer não sei o quê? Como é que você vai fazer aquilo? Posso mostrar para você? Aí você abre uma sessão, a gente tem uma base de teste, né, que a turma do Completo passou para a gente, e você mostra. Né? Então, aquele receio de você pensar, mas o cara ele vai ver a ferramenta, ele vai direto lá e compra no Completo. Esse não é o meu cliente. Aquele que quer fazer sozinho, então ele faz sozinho. Né? O meu cliente é aquele que quer que eu pilote para ele a operação. Então, ele quer que eu seja o encarregado de dados, ou ele quer que eu toque o projeto. Então, senão, se ele já quer fazer sozinho, ele nem chama consultoria, ele faz sozinho mesmo. Então, a gente não tem muito assim esse receio de falar, vou mostrar e o cara vai entrar direto. Se entrar direto, ótimo. Tá? Mas se ele quiser que eu opere para ele, é onde a gente está entrando. Né? Não sei se eu Muito respondi a sua pergunta, mas era mais ou menos legal. por aí que a gente fez. Não, Né? muitas vezes só a ferramenta também não adianta, precisa ter o conhecimento, né, da lei, Então, é precisa isso. ter as questões técnicas. Isso que eu Então, digo, né? O cara ele não quer só comprar, quer dizer, ele quer o piloto, né? É que nem nós temos aqui, fomos fazer o BPO financeiro da nossa empresa. Quando a empresa de BPO mostrou, basicamente ele fez o BPO baseado num software, um desses conhecidos aí do mercado, que eu também não vou fazer merchandising, né? E eu até falei para o meu sócio, falei assim, a gente poderia licenciar esse software, nós, mas a gente vai continuar tendo o trabalho que a gente não quer fazer mais esse trabalho de ficar emitindo nota, reconciliando o banco. Então, eu quero contratar esse cara, eu contratei a licença do software e contratei o cara para pilotar o software para mim. Tá? Então, é isso. É a mesma coisa no caso dessa área da LGPD. O cara que quer fazer sozinho, ele faz sozinho. Então, ele vai buscar software no mercado e faz sozinho. Ou faz na mão, não sei. Né? perfeito. A gente está chegando ao final já, a gente tem alguns minutos ainda, 8 minutos, Sérgio, e eu queria ouvir, então, suas considerações finais aí para o pessoal, né, que está atuando em projetos de LGPD nessa área de saúde. E eu queria ouvir sua opinião sobre a postura da NPD, né, a partir de agosto agora, né, domingo. Você acha que a área de saúde é uma das áreas que a NPD vai ter um olhar mais atento aí para as questões de fiscalização, né, e para as questões de recebimento de denúncias, inclusive? O que você enxerga aí? Porque existe um ecossistema da área de saúde, né, farmacêuticas, existem hospitais, existe o compartilhamento de dados, e eu não sei o que você pensa aí sobre a postura da NPD em relação a essa área. Eu gostaria de ouvir.
Bom, a parte da NPD, eu vejo assim opiniões bem distintas e incógnitas, né? Eu tenho lido algumas coisas alguns eventos que os diretores participam e eles têm colocado lá, e eu vi muitas vezes eles falando, que nós, primeiro ano, aqui nós estamos mais, um ano de orientação. Bom, e eu tenho alguns amigos advogados muito experientes aí em tratamento com área pública que são totalmente reticentes, falam assim, não vai ser isso não, vai vir paulada aí, né? Então, o ideal, né, pensando nisso, o ideal seria uma atuação basicamente orientativa, mas sem dúvida, casos graves vão ter que ser analisados, tá? Essa seria, eu vejo como o mundo ideal, porque até, eu imagino que eles mesmos tenham dúvidas, tanto que em junho aí teve as sessões para discutir o tal do relatório de impacto. Então, eu Isso. vi a pauta toda lá da discussão e eles estavam perguntando para o mercado qual é a frequência, que tipo, tem padrão, não tem padrão, é obrigatório, não é obrigatório, é para todo mundo, é só para as grandes, é só para a área de saúde que vai fazer o relatório de impacto. Então, você percebe que o próprio regulador está perguntando, achei bom até eles perguntarem, em vez de eles falar, é assim que nós vamos querer. Não, vamos ver o que o mercado está falando, o que o pessoal está pensando. Trouxeram vários especialistas. Eu achei bem bacana essas audiências públicas, né? Agora, tem uma coisa que todo mundo comenta também, é o seguinte, né? A NPD não tem orçamento, né? O orçamento dela vai vir das multas. Então, assim, vai ter que buscar algum recurso por aí. Acho que vai ter uma mistura entre volume e sensibilidade, né? Então, não acho que assim só vou atrás das empresas que têm dado sensível, mas também tem volume. Então, você pega empresas que têm volumes enormes de dados, que podem ter problema. Então, nessa hora, né, talvez o foco seja um pouco nisso também. Você vai atrás de eu, né, sou um consultor, tenho 2 sócios e alguns terceiros que nos ajudam. Trabalhamos basicamente com pessoa jurídica e temos quase nada de dados de pessoa física. Quer dizer, é esse tipo de público que a NPD vai estar preocupado, está preocupado com as telefônicas, empresas de TV a cabo, seguradoras, né, os bancos. O banco já fala muito disso, call center. O banco fala muito disso porque já tem o sigilo bancário, né? Mas, de qualquer maneira, tem problema, né? Aí também. Então, eu vejo assim, né? Eu acho que as farmácias também podem ser um alvo Aliás, da NPD aí. o sistema que eles têm feito aí para você se recadastrar é surreal, né? Eu cheguei a escrever para um DPO, falei assim, cara, o que vocês estão pedindo é ridículo. Se você quiser, tá aqui o meu telefone, eu ajudo você, porque assim não é possível que vocês estão pedindo essas coisas, né? Você, na fila do caixa, você tem que ler um termo e dar o ok online para o cara fazer a venda. Falei, não é possível, vocês estão malucos, né? Bom, então, da NPD eu vejo assim, eu acho que vai ser, dado sensível vai ser um tema na pauta, e eu acho que volume também vai ser quer dizer, quem processa grandes volumes vai ser um tema na pauta, ou a combinação dos dois, né? Essa é a minha expectativa. Bom, para quem está na área e está trabalhando, minha recomendação, né? Bom, primeiro, claro, todo mundo estudar, se manter atualizado, tem muita coisa, ler bastante, conversar com os outros, ouvir, aprender com os outros também, que a gente tem feito bastante. Eu acho que essa é uma coisa importante. E a outra é esse aspecto, né? Ciência espacial, para quem precisa de ciência espacial. Para quem não precisa de ciência espacial, tem um fusquinha ali que vai funcionar muito bem, tá? Então, às vezes eu vejo alguns casos, né, e já perdemos até projetos em que o cara vinha com uma lista falando, mas você acha que você precisa de tudo isso mesmo antes de fazer uma avaliação inicial? Não, mas é importante, já vieram aqui, trouxeram uma lista, né? Eu tive uma reunião semana passada, o cara tinha 90 requisitos numa lista. Falei, puxa vida. Falei, olha, eu sou consultor, eu adoraria fazer isso, mas minha recomendação é fazer pelo menos a metade disso aqui, ou menos, né? Para começar, depois a gente vê se precisa do resto, né? Então, é isso.
Fazer o básico bem feito. Essa é a minha recomendação. Resolver os problemas básicos de forma bem feita e depois entrar na complexidade, né? Perfeito, Sérgio. Eu queria agradecer demais a sua participação, né? Em nome da eComply, eu agradeço aí tanto a confiança como a Comp9 como cliente, como a sua disponibilidade para participar desse evento, né? Acho que foi esclarecedor em vários aspectos aí, né? Muito conhecimento aí acumulado nesses anos todos. E eu gostaria de informar todos que estão participando que tem uma pesquisa ao final, né? Se vocês puderem responder, eu agradeço para a gente avaliar realmente aí a nossa performance e melhorar sempre. Sérgio, últimas palavras aí para agradecer o pessoal. Muito bom. Estou vendo aqui o pessoal mandando aqui os comentários aqui no chat. Abre uma telinha aqui para mim, rapidamente, eu consigo ver alguns deles. Queria agradecer o Jonathan aí pelo convite, pessoal do eComply. É sempre bom a gente estar conversando e ouvindo também o pessoal fazendo as perguntas. Não existe melhor forma de aprender quando você tem que falar dos assuntos, né? Você tem que pesquisar e pensar um pouquinho nas coisas e trocar ideia, né? Ver a opinião dos outros, ver a sua opinião, você vê a minha. O assunto ainda é um pouco novo, né? Não está maduro, e é normal, né, que a gente veja opiniões distintas. O que a gente tem que ter é bom senso para ver, né? Será que faz sentido, né? Será que está complicando muito a coisa? Não dá para imaginar que o legislador queria simplesmente acabar com as empresas do Brasil. Não deve ser isso, né? Deve ser outra coisa. Então, bom senso. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou terminar hoje. Hoje está comigo o botão, não vou pedir para o Lucas. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.